Glória a Deus. Estou sozinho, glória a Deus. Oh, beleza, maravilha. Gente, nós estamos vivendo dias, antes da gente até começar algo mais específico sobre a palavra, todos vocês sabem o que vai acontecer mês que vem no Rio de Janeiro, né? Não? Nós vamos ter a Olimpíada, né? Aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. E vocês têm visto o que tem acontecido mundo afora, né? Em relação a terrorismo, em relação a levantes malignos mesmo, destruindo a vida das pessoas, matando crianças, matando pessoas inocentes. Então, gente, nós como igreja precisamos acordar para algumas coisas que acontecem. Nós como igreja não podemos ser alienados das coisas que estão acontecendo no nosso redor. Nós como igreja devemos estar orando pela nossa nação, orando pelo nosso povo, orando pelo Rio de Janeiro. Gente, o Rio de Janeiro já é um estopim. Aquilo lá não é legal, gente. Aquilo é complicadíssimo. Já existe um volume gigantesco de violência naquele lugar. Mas a gente sabe e a gente entende, gente, que existe um risco iminente de terrorismo no Brasil nesses dias. Não só no Rio de Janeiro. Não só no Rio de Janeiro. Pensa, nós somos do Paraná, mas nós estamos na fronteira com o Paraguai e com a Argentina. A porta de entrada desse pessoal, não se enganem, é por ali. Então, a gente tem que estar muito atento com o que está acontecendo. Muito atento. Esse negócio dessa tocha está passando por tudo. Isso tem um propósito espiritual, gente. A gente não pode cegar o nosso entendimento, achar que não. Eles estão trazendo a tocha para dizer que o domínio é deles. Por isso que ela tem que passar por um monte de lugar. Eles estabelecem um território, um domínio. E esse domínio não é um domínio bom. Esse domínio é um domínio mau. É um domínio maligno. Então eu quero te pedir, se você ainda não está orando por isso, comece a orar. Comece a orar pelo Brasil. Comece a orar pelo Rio de Janeiro. Comece a orar pelas pessoas que estão envolvidas com esse projeto, para que Deus possa ter misericórdia da nossa nação. Gente, o Brasil está vivendo um sono. A igreja brasileira está dormindo. As coisas estão acontecendo embaixo dos olhos da igreja. E a igreja não faz nada. A igreja está quieta. Sabe por quê? A igreja prosperou. A igreja cresceu. A igreja deixou de ser perseguida. Então agora é status ser evangélico. Dá ibope. Sabe que algumas grandes gravadoras têm feito? Têm se voltado os olhos para os crentes, que é um mercado fiel. É um mercado que continua comprando CD. Sabe por quê? Lá fora ninguém mais compra CD ou DVD. Porque tem aqueles manos que vendem em cima daquele lençolzinho na rua e eles compram aqueles piratas mesmo. Mas o povo de Deus ainda é um povo fiel, que compra DVD e CD original. Você acha que o dono da Sony Music se converteu e virou uma bênção para estar pondo um monte de gente dentro da Sony? Nomes de importância dentro do meio evangélico. Não, gente. Eles estão pensando no meu e no seu dinheiro. A gente não pode ser bobo. A palavra de Deus diz que nós temos que ser mansos e humildes como uma pomba, mas prudentes como uma serpente. Então, nós temos sim a obrigação de estar orando pela nossa nação. Nós temos sim a obrigação de estar orando pelo povo brasileiro, que está próximo de viver um tempo cruel. Cruel. Que se chama Olimpíada. Por que cruel? Por que eu estou falando isso? Milhões e milhões e milhões de reais foram desviados da saúde, da segurança, da educação, da habitação, do meio de transporte para fazerem essas obras que ainda não terminaram.
Então isso é uma crueldade com o povo brasileiro. Nós tivemos há 2 anos atrás a Copa do Mundo. Vocês sabem o que virou? Alguns monstros que construíram arenas, por exemplo. Você já pensou o que virou a Arena Manaus? Arena Pantanal? Arena de Brasília? Só dinheiro nosso jogado no ralo, no bolso de corruptos, de ladrões que estão sobre nós governando esse país. Então nós temos como igreja que ter o nosso coração despertado para orar por isso. Gente, nós vamos viver esse ano eleições municipais. Você já começou a orar? Então eu estou te dizendo, comece a orar. Para que Deus possa colocar vereadores que vão legislar a favor do povo. Não como alguns grupos evangélicos fazem, que põem pessoas lá para legislar em causa própria. Esse não é o papel da igreja. O papel da igreja é abençoar a cidade onde ela está. As leis devem ser para o povo. Nós temos que orar pelos nossos governantes, pelo prefeito que vai ser eleito. Curitiba está abandonada. Abandonada, gente. A gente anda pelas ruas aí, a roda do carro normalmente entorta. Tem buraco na fila querendo entrar, de tanto buraco que tem. Então a gente tem que orar, gente. Isso é muito sério. Eu clamo para vocês. Vamos orar. Vamos orar. Não é brincadeira. Amém? É um despertar, é uma palavra de conclamar a igreja para a gente estar junto, buscando a face do Senhor e pedindo a misericórdia dele sobre a nossa nação. Tá bom? Semana passada nós falamos sobre a verdadeira missão impossível. Abra sua Bíblia lá em 2 Reis capítulo 5. 2 Reis capítulo 5. Nós falamos sobre a história daquela menina. Menina essa que ninguém nem sabe o nome, porque a Bíblia não fala o nome dela, que pregou para a esposa de Naamã. Não foi nem direto para ele, foi para a esposa dele. Pregou para Naamã falando que, olha, se você soubesse que lá em Samaria, o homem de Deus que existe lá, se ele orasse pelo nosso patrão, pelo meu Senhor, ele seria curado. Por quê? Naamã estava leproso. E essa menina, mesmo sendo escrava, mesmo em terras distantes, longe da família, longe da nação, não esqueceu do Senhor, ao ponto de anunciar o amor de Deus. 2 Reis capítulo 5. 2 Reis capítulo 5. Nós vamos estar lendo hoje o restante do texto. 2 Reis 5. Segunda Reis capítulo 5, eu vou estar lendo do 4 ao 14. Do 4 ao 14. Nós lemos do 1 ao 3 semana passada, aonde conta o início ali da história de Naamã, e agora nós vamos estar lendo o restante do texto. Nos diz assim a palavra de Deus. Então Naamã foi notificar ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Foi, pois, e levantou consigo 10 talentos de prata, 6 ciclos de ouro e 10 mudas de roupas. Também levou ao rei de Israel uma carta que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo, pois, o rei de Israel lido a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus que possa matar e vivificar, para que este envie a mim um homem a fim de que eu o cure da sua lepra? Notai, peço-vos, e vede como ele anda buscando ocasião contra mim. Quando Eliseu, o homem de Deus, ouviu que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as suas vestes? Deixai-o vir ter comigo.
e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então lhes mandou um mensageiro a dizer-lhe, vai, levanta-te. Então mandou um mensageiro a dizer-lhe, vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne tornará a ti e ficará purificado. Naamã, porém, indignado, retirou-se, dizendo, eis que pensava eu certamente que ele sairia ter comigo, por-se-ia em pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, e passar a sua mão sobre o lugar e curaria o leproso. Não são porventura Abana e Farfar, rios de Damasco, melhor do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar purificado? Assim se levantou e se retirou com indignação. Os seus servos, porém, chegaram-se a ele e lhes falaram, dizendo, meu pai, se o profeta te houvesse indicado alguma coisa difícil, porventura não terias cumprido? Quanto mais dizer-te, lava-te e ficará purificado. Desceu, pois, e mergulhou-se no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como de um menino, e ficou purificado. Amém? Senhor, nós apresentamos a tua palavra, tudo que vamos falar, ó Deus, damos liberdade de ação ao teu Espírito Santo nesse lugar, ó Deus, vem falar conosco, Espírito de Deus, toda a palavra mesmo que fomos dizer, ó Deus, venha do Senhor, ó Deus, diretamente aos nossos corações. Pai, todo espírito que se levante impedindo o conhecimento do teu amor e do Senhor, nesse lugar nós repreendemos em nome de Jesus, Pai. Todo domínio maligno na mente dos meus irmãos caia por terra agora em nome de Jesus. Leva cativos os nossos pensamentos, para que possamos entender a tua palavra, Deus. Porque, Senhor, nós queremos aprender e conhecer o Senhor mais e mais, ó Deus. Abençoa, Senhor, cada irmão aqui, ó Deus, e fala conosco em nome de Jesus. Amém. Como eu falei para vocês semana passada, hoje eu quero falar para vocês algo bem interessante. Orgulho, uma lepra terrível. Orgulho, uma lepra terrível. Por que eu dei esse tema para a pregação de hoje? O que vocês acham? Porque o homem natural é orgulhoso, tremendamente orgulhoso. Sempre ele está certo, sempre ele tem razão, sempre ele sabe tudo, sempre. Estou falando do homem, sexo masculino. Homem, ô bichinho duro. Difícil. O homem sem Deus é de dura serviço. Por quê? Porque o orgulho enche o coração dele. Ele se acha. Ele se acha. E agora o homem de Deus? O homem de Deus deveria ser diferente. Deveria. Mas muitas vezes o bichinho também é orgulhoso. Quer ver um exemplo? Eu vou falar de mim. Eu fico brabo às vezes quando eu estou pensando em fazer alguma coisa e a Jane vem falar para mim não fazer. Por exemplo, é algum negócio que eu acho que é uma grande oportunidade e ela fala para mim, pense melhor. Com aquela voz dela, não faça ainda, pense melhor. Gente, isso dói na alma, essa vozinha no ouvido, né? Mas eu fiz conta, eu fiz cálculo, eu pensei, eu já estudei, é um bom negócio. Não faça. Pode ser um negócio bom, mas não agora. Espere mais um pouquinho. Posso dizer para vocês? Todas as vezes que eu fiz, quando ela disse isso, eu me arrebentei. Eu errei. Eu me lasquei, falar bem a verdade, sim. Porque eu não dei ouvido a ela. Isso quer dizer o quê? Que ela manda em mim? Não. Aí é que está o grande problema.
A gente acha que ela quer mandar em nós. Não é isso. Ela está do nosso lado para nos auxiliar. E as mulheres têm sim um dom de enxergar algo a mais do que nós não vemos. Por isso, o homem de Deus, ouça a mulher que está do seu lado. Ouça. É importante. Às vezes ela vai estar errada. Às vezes ela vai estar errada. Mas, ouça, pelo menos ouça. Lembra de um seriado que tinha? Eu, a patroa e a criança? O cara tinha um amigo e ele estava com um problema familiar. E o amigo dele veio para a casa dele e ele disse assim: eu não consigo ouvir a minha mulher. Ela fala demais. Aí o Michael Caio disse para ele: rapaz, eu tenho um remédio maravilhoso para você. Quando você for sentar perto dela e ela começar a disparar a radiolinha, você fala para ela assim: é mesmo? Aí ela acha que você está ouvindo ela. E ela continua falando e você fala para ela assim: é mesmo? Que conselho maravilhoso, né? Sabe qual é a grande diferença do homem e da mulher? O homem normalmente com 2.500 palavras está satisfeito durante o dia dele. E a mulher, quantas palavras precisa por dia? Mais de 5.000. Mais de 5.000. Aí a minha esposa não trabalha fora, o estoque dela está cheio quando eu chego do trabalho. Aí ela vai gastar o estoque dela na minha orelha. É uma maravilha. E daí a gente tem que ouvir. Mas, gente, ouvir é diferente de escutar. Escutar, parem um pouquinho. O que vocês estão escutando? O som parece uma geladeira ligada, né? Agora eu começo a falar, você está ouvindo esse negócio muito longe. Mas mais você está ouvindo eu falar, não é isso? E ouvir é você parar e dar atenção. Você quer ver a mulher ficar braba? É ela vir conversar com você e você não olhar no olho dela. Isso é terrível. Daí sabe o que ela diz? Você não está me ouvindo. Mas como se eu ouço com o ouvido? Mas olhe para mim. Mas eu ouço aqui, não aqui, meu Deus do céu. Mas é que a mulher precisa de atenção. Atenção. Por que eu estou falando isso? Porque o homem é um bichinho orgulhoso. Orgulhoso. Calma, mulher, que tem para vocês também. Calma. Entendeu? Então nós precisamos buscar de Deus algo que se chama humildade. Humildade. Gente, vamos olhar para o nosso Salvador, que era Jesus. Ele chegou lá no tanque de Betesda. Nem é sobre isso que eu ia falar hoje, mas eu quero dar esse exemplo. Um exemplo. Ele era uma pessoa mansa e humilde. Ele chega no tanque de Betesda. O que tinha no tanque de Betesda? Muitos enfermos. E por que eles ficavam ali? Porque volta e meia o anjo de cura vinha e movimentava a água. E o primeiro que entrasse na água era curado. Havia um homem que estava na sua maca ao lado daquele tanque durante 38 anos para ser curado. E Jesus foi lá. Chegou naquele moço e ele estava deitado na maca dele. E ele se abaixou para falar com ele. E falou para ele assim:
filho, você quer ser curado? O que o moço respondeu para ele? Disse para ele assim: Senhor, eu estou aqui há 38 anos, mas quando o anjo vem e move as águas, ninguém me coloca lá. Foi isso que Jesus perguntou? Foi isso que Jesus perguntou? Mas o orgulho cegou o entendimento do moço. Era só ele responder: Senhor, o que eu mais almejo é ser curado. Não, ele queria justificar a situação dele. Esse é o nosso grande problema. Nós queremos sempre justificar as nossas atitudes. Sempre. Sempre a gente vai estar na defensiva. Aconteceu algum problema, você arma uma trincheira diante de você, pega as suas armas e fica esperando. O primeiro que vir, você vai metralhar ele. Porque você está cheio de justificativa. Cheio de razão. Jesus não falou isso para ele. Jesus perguntou se ele queria ser curado. Aí ele falou de novo para o moço: Moço, pega o teu leito, levanta e vai embora daqui. Porque você está curado. O moço levantou, a palavra diz que ele deu um salto, pegou o leito dele e foi embora. Se fosse, gente, eu, no lugar de Jesus para curar aquele moço, quero dizer para você, estou usando o meu exemplo. Tem lá 1000 enfermos. Eu sei que Deus me usa em cura. O que eu iria fazer naquele lugar? Eu ia pegar um microfone, ia pôr uma caixa de som, ia chamar o Wilton para pegar um violão, ia tocar, ia fazer um culto e ia começar a orar por todo mundo. Porque Deus me usa. O que é isso? Orgulho. Carne. Jesus foi para ali naquele lugar. Ele poderia o quê? Lançar uma palavra e curar os 1000, não podia? Ele foi para porque ele se importa individualmente comigo e com você. Agora eu, orgulhoso, já ia... Vamos fazer um sarambeco aqui, um reteté e vamos orar por todo mundo. Faz uma fila aqui, ó, sem resenha. Vou jogar o meu lenço e vou curar todo mundo. Vendendo aquilo que Deus deu. Cobrando por dons que são de Deus e não do homem. Orgulho. Igreja orgulhosa. Igreja cheia de soberba. Chama o fulano de tal, sabe aquele fulano de tal, bonitão que canta bem para vir aqui na igreja? Irmão, sabe quanto o cara cobra? 50 pau. Perdão da palavra. 50 mil reais para vir aqui cantar. Canta aqui umas 3 musiquinhas e vai embora. 50 mil reais. Orgulho. Orgulho. E quem não pode pagar 50 mil? Chupe no dedo. Fique sem. Por quê? Porque eles estão para vender aquilo que Deus deu para eles. E não para dar de graça o que eles receberam de graça. Isso me dá nojo, gente. Isso me dá ira. A igreja virou uma grande prostituta. Onde tem a prostituta e onde tem aquele que compra o serviço da prostituta. Orgulho. Orgulho. A igreja virou soberba, se achando. Sabe? Virou moda agora ir lá na televisão dizer, ó, me converti. Jesus fez uma obra maravilhosa na minha vida. Aí você vai ver os frutos que estão dando, são os mesmos frutos de antes. E os pastores
deslumbrados com aquilo, põe no púlpito essas pessoas para pregar. Gente, vocês não sabem o nosso coração, o cuidado que a gente como pastor tem por vocês, para não pôr qualquer um aqui em cima. Pergunta para o Wilton, pergunta para a Karina, pergunta para a Jane. Vou dizer para vocês, foi uma bênção o pastor Marcelo, mas o meu coração estava apreensivo. Por quê? Porque eu não o conhecia. Eu ouvi a indicação, mas não conhecia. Já fiz coisa errada, gente, de levar gente que não conhecia a pregar em lugares que eu era responsável para cuidar, e a pessoa chegou e falou um monte de besteira, porque eu não tive cuidado com aqueles que estavam para ouvir. Nós temos que ter cuidado. E o orgulho não pode fazer parte do nosso coração. Eu estava lendo o livro de Isaías essa semana, e tem um trecho que fala lá, por que você caiu, ó estrela da manhã? Porque se encheu de orgulho o seu coração. Você conduzia a voz dos anjos na alva. Antes do dia nascer, os anjos cantavam com a sua regência. Ó estrela da manhã. Você acha de quem que eles estão falando? De quem Isaías está descrevendo? Do Lúcifer, que era um anjo cheio de luz, regente do coro celestial. Imagine como esse camarada não sabe sobre música, mas se encheu de orgulho o coração dele e ele caiu. E com ele levou uma terça parte dos anjos. Olha o poder de persuasão de um homem orgulhoso que ocupa a liderança. Ele vai cair, mas ele leva com ele alguns. Cuidado. Cuidado. Vamos voltar para o Naamã aqui. É que isso me gera uma ira, vocês não fazem ideia. Naamã foi para o rei e fala, Senhor, a menina de Israel, missionária da missão impossível, falou que lá em Samaria existe um profeta que pode orar por mim e eu ser curado. O rei fala para ele, opa, maravilha. Separou ouro, separou prata e separou roupas de rei. Não são roupas comuns, são roupas reais. E falou para ele, leva isso aqui como oferta e esta carta. E ele escreve uma carta para quem? Para o rei de Israel. Naamã pega aquilo, faz a comitiva dele, dos oficiais que estavam com ele, porque ele era um general. Saem, chegam em Israel, batem lá no palácio, o rei atende e ele entrega a carta para o rei. O rei lê a carta. O que dizia na carta? Estou mandando o meu servo Naamã para que você o cure da lepra. O que o rei fez? Maravilha, deixa comigo. Não, gente. A palavra diz que ele rasgou as vestes dele e começou a ficar amargurado. E dizia o seguinte, sou eu Deus para dar vida e vivificar um morto? Esse camarada veio aqui para nos pegar em contradição e atacar a nossa nação, porque eles são nossos inimigos. Ele disse, calma, rei, não foi isso. Eliseu estava na sua casa e o correio de notícia da internet, ele abriu lá. Rei de Israel se desespera e rasga suas vestes com Naamã. Essa era a notícia que tinha lá no site. Eliseu lê aquilo e fala assim, mas esse rei é um tabaréu, né? É um topeira, né? Por que ele não mandou o camarada aqui comigo? Falar comigo? Ô Geazi, fala lá para o rei mandar o camarada vir aqui falar comigo. Para que ele saiba que há profeta em Israel. Isso é uma palavra de peso, gente. Isso é uma palavra de fogo. Manda esse cara vir ter comigo. Eu sou profeta do Deus Altíssimo.
Existe orgulho nessa colocação de Eliseu? Nenhuma. Sabe por que não? Ele sabia quem ele era em Deus. Eu falo para os jovens aqui, saiba quem você é em Deus. Você não é qualquer um. Você não é qualquer um. Você é alguém que está vivendo nessa terra emprestado. Você é um passageiro aqui. Como diz o Richard na música que ele gosta de cantar. Um visitante. Que um dia vai ser chamado para estar com o teu Senhor. Mas até que você seja chamado, você é filho de Deus. Você reflete a glória de Deus. E mais do que isso, você é um agente de transformação aonde você for. Você pode sim orar pelas pessoas. Você pode declarar cura para o enfermo. Você pode libertar o cativo das prisões dele. Porque você é um agente de transformação onde você estiver. Dentro do ônibus, no trabalho, na faculdade, na escola, onde quer que você esteja, você pode ser usado por Deus, como Eliseu foi. Naamã ouviu aquele recado, preparou a sua comitiva e foi. Naamã chegou na frente da casa de Eliseu. Desculpa, eu tenho que falar os tópicos aqui, eu estou me empolgando aqui, estou esquecendo. Primeiro tópico. Havia a disposição no coração de Naamã para buscar um milagre. Primeiro tópico. Ele se dispôs no coração, ouviu uma palavra, recebeu aquela palavra e caminhou em direção àquilo. Então o coração dele se voltou para aquela palavra. Segunda coisa que ele fez, ele não só deu crédito e ouviu aquela palavra, ele foi ao encontro da resposta. Foi pedir autorização para o rei, que era o chefe dele, para ir a Israel, conhecer aquele homem. No encontro com o rei, é o outro passo. O encontro com o rei é o terceiro passo. Vocês se perderam? Vou voltar. Primeiro passo, disposição do coração para buscar o milagre. Segundo passo, se moveu ao encontro da resposta. Terceiro passo, o encontro com o rei. Gente, quando a gente vai buscar a resposta no lugar errado, o que a gente vai encontrar? Não é aqui. Você veio procurar na pessoa errada. É ou não é? O rei ficou desesperado, porque ele não tinha condição de responder aquela indagação. Ele ouviu um não. Naamã poderia ter desistido naquele não poderia? Por que você desiste no primeiro não que você ouve? Por que quando o não vem para você, você já vira o beiço e diz assim, eu tentei. E parou. Estagnou. Não avançou. Naamã teria alcançado a cura se ele para no rei? Jamais. Ele ficaria sem a cura dele. Mas ele ouviu Geazi dizendo, nós queremos que você conheça o profeta. E o encontro do profeta, como que foi? Eu li para vocês. Naamã chega na frente da casa do profeta com a comitiva. O que Eliseu fez, gente? Eliseu era um cara famoso, conhecido, chamou a Rede Globo, chamou o SBT, chamou a Record, chamou a BBC, chamou a CNN, chamou tudo que é meio de comunicação, internet, os youtubers, chamou quem você imaginar aí. Até o Banda B lá do Luiz Carlos Martins, a M590 lá. Anunciem, hoje grande cruzada de milagres. Profeta Eliseu cura o general Naamã. Reúna quem você quiser. Convide no bairro para ver o poder de Deus se manifestando. Eliseu fez isso? O que Eliseu fez?
que Eliseu fez? Eliseu sequer levantou de onde ele estava sentado. Sequer. Por quê? Porque no coração de Naamã iria acontecer o que eu falei para vocês. Um culto maravilhoso. Daí de novo, né? Chama o Wilton para tocar o violão, fazer um louvor e eu vou orar por Naamã. Vamos fazer uma cruzada maravilhosa. Esse era o coração de Naamã. Esse é o coração do povo que vai atrás da bênção na igreja. Eu só quero a minha bênção. Mas eu não quero o Senhor da bênção. Eu só quero a minha bênção. O Senhor que se dane. Se eu conquistar a minha bênção, normalmente a bênção é um carro novo, uma casa nova, uma mulher nova. É isso. É isso, gente. Um marido novo. Não é só a mulher nova. Um marido novo também. A pessoa só vai atrás do milagre. Mas o Senhor do milagre eles não querem. Naamã tinha esse coração. Por quê? Porque Naamã era extremamente orgulhoso. 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 Quer ver um exemplo? Pastor, hoje nem me cumprimentou. Nem me deu bom dia. Nem me deu oi. E foi para... passou a semana inteira mal por causa daquilo. Tombou um beiço e ficou a semana inteira ruim porque o pastor não deu oi para ele. Bichinho orgulhoso, né? Meu Deus do céu. Gente, às vezes a gente está distraído. Eu tenho que usar óculos. Eu sou um teimoso e não uso. E às vezes eu não enxergo. Andando pela rua ou dirigindo, às vezes eu não enxergo as pessoas. Meu Deus, já vivi situação que eu tive que pedir perdão para a pessoa, porque eu não a vi, porque eu não cumprimentei, porque isso, porque aquilo. Por orgulho, gente. Qual a diferença vai ser o meu oi para a vida dela? Mas é que a pessoa é tão orgulhosa que não abre mão daquilo. Naamã era um camarada duro, porque ele era general de guerra, tinha ganhado muitas batalhas, e ele era uma pessoa de destaque na Síria, e ele achava que por ele ser essa pessoa, ele deveria ser honrado pelo profeta. Olha o que a palavra diz. Eu esperava que ele viesse orar por mim, invocar o nome do Deus dele, impor as mãos sobre minha lepra, e aí eu seria curado. Sabe o que Eliseu fez? Eliseu não estava nem aí para Naamã. Ele estava aí para o que Deus falou com ele. E aqui é a diferença. Se você for achar que Eliseu era orgulhoso, você não vai entender o propósito de Deus. Eliseu não era orgulhoso. Eliseu foi aquele que tratou o orgulho de Naamã. Aquele que tratou o orgulho de Naamã. Então, nesse encontro, ele tirou toda a expectativa do coração de Naamã para o homem. Gente, não é em nós que as coisas acontecem, é em Deus através de nós. E Eliseu sabia disso. Agora tem muito homem por aí que tem nas suas igrejas a foto deles na fachada. Com a mão levantada, assim, bonita. Falei pro Wilton, nós vamos pôr aqui na nossa fachada uma foto minha do lado de cá e uma do Wilton do lado de cá aqui. Com essa barbona assim. Porque o alvo e o foco não é Jesus. É eles, os grandes homens do Senhor. Nós não somos grandes homens do Senhor. Nós somos apenas homens. E quem faz tudo em nós é Deus. A glória, a honra, o poder, a autoridade, a unção vem de Deus.
Se não for Deus, olha, a gente passa vergonha. Eu ouvi uma vez um pastor, e ele sempre orava. Sempre orava. O nome dele é Luciano Subirá. Falando sobre isso. E ele sempre orava por cura, porque Deus usava a vida dele em cura. Gente, um dia ele foi num lugar, e o Senhor não falou nada com ele. Mas ele quis fazer a obra de Deus. Ele era um homem de Deus. E ele falou assim: há alguém aqui nesse lugar que tem uma dor terrível no ciático. Olha o raciocínio humano dele. Qual irmã que não lava a roupa naqueles tanques e não tem dor nas costas? Lembra aquela tabuinha que dói tudo as mãos aqui assim, ó. Eu fazia isso quando era mais novo. Rock naquilo ali. Doía pra caramba a mão da gente. Quem, no lugar simples onde ele estava, não ia ter um problema no ciático? Levanta uma irmãzinha simples lá atrás. A mão. Ele chama ela para frente. Ora por ela. Abençoa a vida dela. E Deus cura a vida dela. Glória a Deus. Amém? É verdade, não é mentira. Porém, terminou o culto, ele foi embora, foi para casa descansar. Segunda-feira, o que aconteceu com ele? Todo o problema da irmã se manifestou nele. Ele não conseguia levantar da cama, porque o ciático dele estava travado. Ele fez coisa que Deus não mandou. Pagou o preço. Teve que chorar diante de Deus, implorar perdão do Senhor, para que o ciático dele fosse curado. Quem já sentiu dor no ciático? Ó, são tudo novinho, ninguém sentiu, ainda bem. Irmãos, lá no mercado, antigamente não tinha elevador da garagem que a gente usava lá embaixo. E a gente chamava a garagem lá, para vocês terem ideia, de bate-caverna. Porque lá embaixo, no último buraco que tem lá. E um dia eu estava com o meu ciático tão ruim, que eu tinha que subir os degraus daquela escada, andar num corredor, que era o corredor da morte, daí subir mais um monte de degrau e subir lá no terceiro andar. Eu levei quase 40 minutos para fazer aquele percurso. Eu dava um passo, parecia um velho. Meu ciático doendo. Dói, viu? Eu sei que dói. Quem já sentiu essa dor sabe como dói. E se você não sentiu, ore para Deus não permita você sentir. Eu não vou orar por você, não. Fala você com Deus, para Deus agir na sua vida. Mas veja, esse encontro que aquele homem teve com o profeta, tirou dele toda a expectativa do homem. Ale, sente aqui, ó, perto do Caio. Faz favor. Do ladinho do Caio aqui. Toda a expectativa do homem, Deus tirou. Deus tirou. Com a atitude que Eliseu teve com Naamã. Deus tira a expectativa nossa do homem. Se você acha que o homem pode te abençoar, se prepare para se decepcionar. Se você já se decepcionou com alguém, peça perdão para Deus por você idolatrar aquela pessoa, achando que ela tinha autoridade de te abençoar. Peça perdão para Deus e se conserte, porque o homem não pode nada. O homem não pode nada. Então veja, esse cara pensa que ele é quem para não vir aqui orar por mim? Eu, um grande general da Síria, herói na minha nação. Eliseu não deu nem bola. Nem saiu de lá. E ainda mandou um recado para ele. Quinto ponto aqui para vocês anotarem. Quinto ponto nesse momento. O orgulho de Naamã falou mais alto. O orgulho de Naamã falou mais alto. Por quê? O recado ainda que Eliseu mandou para ele foi terrível de ouvir.
Qual foi o recado? Vá lá e tome banho. Como era o nome do rio? Vá lá no Rio Jordão e tome banho. Naamã falou para eles assim, para os funcionários dele: esse cara é louco. Imagine se eu chego e digo para você, Roger, vá lá no Rio Iguaçu e tome um banho 7 vezes. Esse meu pastor acho que está ficando doido. Vá lá no Rio Belém e tome um banho 7 vezes. Ô pastor, você está de brincadeira comigo. Você está de brincadeira comigo. Vou mergulhar no esgoto? Foi isso que aquele homem falou. Abana e Farfar, que são rios que tem na Síria, as águas de lá são limpas. Esse cara está me mandando nadar na fossa, no esgoto de Israel, no Tietê, que vai sair de bigode lá de dentro da água, né? Do Tietê. Mas sabe o que Deus queria fazer? Queria mesmo humilhar aquele homem. Humilhar aquele homem. Porque ele achava que tudo que ele sabia era suficiente para ele poder ser curado. E, gente, nada que nós saibamos, nada que nós façamos pode acionar a graça de Deus. Só Deus, com a sua compaixão e com a sua misericórdia, nós podemos ser alcançados por um milagre. Ele disse, esse cara é louco, eu vou embora. Reúne tudo que nós temos aí e vamos embora. Eu nem devia ter vindo aqui nesse lugar. Foi o segundo não. Segundo não. Por que o segundo não? Não era um não, mas ele tinha entendido como um não. E no segundo não ele desistiu. Desistiu. Tem gente que no primeiro não já desistiria. Ele no segundo já desistiu. E você? Quantos nãos para você desistir? Pense nisso. Eu sempre digo para as pessoas, o não nós já temos. Vamos atrás do sim. Ah, foi não hoje. Um exemplo. Hoje nós fomos visitar um lugar que a gente achava que poderia ser um bom lugar para nós transferirmos a igreja para lá. Um lugar novo, um lugar bonito, reformado. Mas, não. Não tinha lugar para a gente atender o ministério infantil. Não tinha estrutura que a gente tem hoje aqui. Nós estamos num lugar um pouco menor, mas nós temos uma boa estrutura. Lembra que eu falei isso para vocês? Para nós sairmos daqui, o negócio tem que ser muito melhor. 100% melhor. E Deus tem esse lugar. Mas nós ouvimos o primeiro não. Nós vamos atrás do outro. Podemos ouvir outro, mas Deus já nos liberou uma palavra. Busquem um lugar novo, maior. E nós vamos buscar. Vamos buscar. Nós estamos orando. Não sei o que Deus vai fazer, mas vai fazer. Sexto ponto. E esse aqui é bem importante. A verdadeira necessidade de bons amigos. A verdadeira necessidade de bons amigos. Por quê? Por que eu estou dizendo isso? Os amigos daquele homem fizeram ele enxergar uma oportunidade. Está difícil para você? Está vivendo uma luta? Quem que você deve procurar para te ajudar? Procure o teu amigo de verdade. Aquele que fala a verdade para você. Mesmo que você não goste. Mesmo que você não goste. Ó, meu irmão, você precisa melhorar nisso, nisso, nisso e nisso. Você pode às vezes ficar indignado com ele. Mas se você ouvir a voz do Espírito Santo, você vai aceitar depois o que ele te falou. E vai aceitar. E vai fazer.
Porque os verdadeiros amigos falam para nós a verdade. Aqueles que querem nos bajular, eles vão só nos elogiar. Cuidado com o elogio, gente. Cuidado com o elogio. O elogio pode fazer você se ufanar. O que é se ufanar? É ficar cheio. Você já viu o frango novo? A gente que é do sítio sabe disso. O frango cresceu, passou uns dias lá do tempo, e ele quer começar a cantar. E ele não canta direito ainda, mas o bicho estufa o peito lá e canta tudo errado. Isso é se ufanar, gente. O franguinho novo se ufana. E o que acontece? Normalmente ele vai para onde? Para a panela, né? Porque ninguém tinha percebido ele, até que ele começou a cantar. Opa, tem um franguinho novo. Pega ele, porque o frango novo, a carninha é mais macia. Então, se você se ufanar, cuidado, que você pode virar uma canja. Cuidado que você vai para a panela. Cuidado, não se ufane. A pessoa que só quer te elogiar, sonde a motivação. Sonde o coração. Peça para Deus abrir a sua visão para ver a motivação dessa pessoa. Às vezes é para te derrubar. Às vezes é para fazer você cair. Às vezes é para querer o seu lugar. Sonde o coração. E não fique se achando, não. Não fique. Nós não somos nada. Deus é tudo em nós. E o verdadeiro amigo de Naamã, os verdadeiros amigos disseram: meu Senhor, pare com isso. Desce desse cavalo e vai tomar o banho no rio. Se ele tivesse pedido algo impossível, você não faria para alcançar a sua cura? O que aquele homem fez? Ele parou e refletiu. Às vezes você está vendo alguém indo para a desgraça. Sabe o que você faz? Cruza os braços e diz assim: quero só ver o que vai dar. Isso é um coração de alguém cristão? Isso é o coração de alguém que tem Jesus de verdade morando dentro? Não. O que você vai fazer? Cuidado! Esse caminho que está indo aí, vai se estrepar. Você vai bater. Você vai se quebrar. Não vá. Se ele disser para você, que se dane, a escolha é dele. Mas se você conseguir ganhar ele, o que a palavra diz? Que você conseguiu trazer um irmão de volta. E além disso tudo, você conseguiu perdão de Deus para uma multidão de pecado. Olha que coisa mais linda. A bênção para o seu irmão reverteu em bênção para você. Porque você conseguiu pagar uma multidão de pecados, tirando ele daquele caminho de morte, não deixando ele ir para aquele caminho de novo. Sabe qual é o grande problema? É que a gente vê a pessoa esfriar e não vai atrás. Não liga, não conversa. Por isso que existe uma multidão no Brasil de desigrejados, pessoas que já foram da igreja e não estão mais. Pare um pouquinho e pense, quantos amigos de vocês que estão fora? Pense nisso. Precisando da ajuda de vocês. Vai tomar um banho no rio, meu querido. Sai desse lugar aí, você está todo leproso. Vai tomar um banho no rio. O que aconteceu com aquele homem? Ele foi. Desceu do cavalo. Vestiu a sunga dele. E foi para o rio. Chegou naquele lugar. O profeta tinha dito até o número de mergulhos que ele deveria dar no rio. Eram 7. Por que 7?
Por que 7? O 7 para os hebreus, para os judeus, significa perfeição. E a palavra de Deus diz que no 7º mergulho, ao ele se levantar da água, sua pele ficou como de um menino. A Jane esses dias veio falar para mim sobre plástica. Eu falei para ela, nós vamos lá pro Jordão. Mergulhar lá 7 vezes para sua pele ficar como de uma menina. Aproveitar que ela não está aqui, né? Guardar dinheiro, exatamente. Mas a brincadeira à parte, gente. Essa foi a direção. E ele obedeceu. Logo, o que aconteceu? Esse homem foi curado. Quando a gente toma a decisão no nosso coração de obedecer, por mais que seja difícil a ordem que nós recebemos, se nós deixarmos o nosso orgulho de lado e obedecermos, nós seremos curados. Nós seremos sarados. A lepra vai desaparecer. É ou não é? Tem muita gente na igreja leprosa porque Deus o livre se alguém mandar nela. Deus o livre se alguém der uma direção, uma ordem para a pessoa. Insubordinado, insubmisso, insurreto. Filho de Belial dentro da igreja. Cheio de opinião própria. Esse pastor aí não deve saber muito bem o que ele quer, não. Deus também fala comigo. Vocês leram a história do Êxodo? Que aconteceu com aqueles amigos de Moisés. Como era o nome deles mesmo? Vamos ver como é que está a leitura de vocês. Como era o nome dos camaradas que a terra engoliu? Um de cada vez, calma. Como? Vou dar um tempo para vocês pesquisarem, então. O que aconteceu? Foi essa a frase deles. Será que Deus só fala com Moisés? Eu também sei que Deus fala comigo. Deus fala comigo. Vamos nos levantar contra Moisés. Porque nós também temos liderança. Igrejas são divididas por causa desse espírito. Fala, Daiane, o nome deles. Miriam ficou leprosa. Arão também, mas eram outros homens. Fala, Lê. Fiquei feliz que você está quietinho. Deus é bom. Como era o nome deles? Mas eles fizeram isso. Dividiram o povo. A terra os engoliu vivo. Todos eles. Porque Deus não tolera esse espírito de rebeldia. Porque o espírito de rebeldia é semelhante ao espírito de feitiçaria. Aí você vem para a igreja, vê aquele prato, aquele frango, aquelas bebidas, aquelas velas, e fala ainda da pessoa que fez aquilo. Esse maligno, não sei o quê. E às vezes você é pior que ele, porque dentro da igreja você é um rebelde. É assim mesmo. Desse jeito. Sério assim. Simples assim. Então, quando a gente toma a decisão de obedecer, mesmo que seja difícil, o poder de Deus vem e se manifesta. E nós somos restaurados. Aí o outro ponto, o 8º. Nós alcançamos o milagre. 8º. Qual que é o 7º seu aí?
a decisão de obedecer. E o 8º é: alcançamos o nosso milagre. Deus tem milagre para nós. 4º, o encontro com o profeta. E o 3º é o encontro com o rei. E o 2º, eu já vou dizer todos de novo antes de terminar. Mas a gente aciona um milagre. A gente alcança um milagre. Por quê? Porque o orgulho já não faz parte do nosso coração. Gente, o orgulho só nos afasta. Afasta de Deus, afasta da nossa liderança, afasta dos nossos irmãos, afasta do nosso marido, afasta dos nossos filhos. Só nos deixa em isolamento. O orgulho é uma prisão, gente, que você vai pagar numa solitária a sua pena. Porque o orgulhoso ninguém consegue conviver. O orgulhoso é aquela pessoa difícil de engolir até. Por quê? Porque ele é orgulhoso. Ele sabe tudo. Ele conhece tudo. Ele quer dar aula para você de qualquer assunto. Você conhece alguém assim? Estou me lembrando de algumas pessoas aqui. E estou pedindo para Deus ter misericórdia de mim, para eu não pecar, Senhor. Não deixe. Que eu sonde o meu coração. Que você sonde o seu coração. Para ver se você não é assim. Querendo dar aula para os outros, ensinando. Eu contei para vocês uma experiência minha de orgulho. Porque eu sabia, porque eu tinha estudado. Eu contei isso para vocês, mas vou contar de novo. Fui para a União da Vitória, estava na casa de um amigo, e chegaram 2 moços de uma outra religião. E eles vieram bonitos e cantaram sobre Jesus e falaram sobre Jesus e tal. E eu ali ouvindo sobre aquilo, e eu já estava acionando na minha caixinha da teologia, processando as informações daquela seita e achando quais são as coisas onde eu ia atacar. Olha que orgulho, gente. E o moço falou e falou e falou, daí ele chegou sobre profetas e ele falou o nome do profeta da religião deles. Foi a deixa que eu precisava. Quando ele perguntou se eu acreditava em profetas, eu disse, eu creio. Deus pode usar o profeta, sim. Mesmo nos nossos dias, Deus usa profetas. Quantos já receberam palavras que Deus cumpriu através de profetas? Muita gente. E ele falou o nome do profeta dele. Foi a deixa que eu precisava para o meu orgulho ser aflorado. Eu falei para ele, conheço muito bem seu líder, sim. Ele foi preso por poligamia. Foi preso por sonegação de impostos lá da onde ele veio, da onde é a nação que vocês anunciam. Dizendo que recebeu um evangelho embaixo de uma árvore. E Paulo fala que todo evangelho, fora esse que aqui está, é maldito. Vocês estão pregando maldição. Gente, aí eu pergunto para vocês. Conhecimento 10. Amor de Deus 0. Misericórdia nada. Orgulho 1000. 1000, né? 100 era pouco. Estourou a tampa. Sabe o que eu fiz com aquelas pessoas? Afastei eles de mim. E o que o evangelho em você deve fazer? Atrair as pessoas para você. Porque você é como o teu Senhor, manso e humilde de coração. Aqui está a diferença. Você quer mostrar Deus? Siga o teu Senhor. Seja manso e humilde. O grande problema nosso é achar que humildade é você ser capacho e pisado pelos outros e enganado pelos outros. Não, gente. Não é isso. Humildade demonstra as suas atitudes, as suas ações. Você pode ser firme com alguém que quer te enganar, mas humilde, com graça. Eu já, quando começo a ficar irritado, eu já saio de perto. Eu já conheço a minha pessoa, já vou para longe buscar o carro para ir embora logo.
Porque eu não consigo, gente, algumas coisas ainda. Porque quando você acha que a pessoa quer te enganar, e você sabe que a pessoa quer te enganar, você tem que ter graça e amor de Deus e ser humilde. E ainda não alcancei 100% isso. O que eu faço? Saio de perto. Fico longe. Bem longe. Para não pecar. Porque a vontade que eu tenho de falar... Ô, cara, você acha que a gente é trouxa? Está escrito aqui na testa da gente, otários. Não, gente, a gente não precisa ser assim. A gente não precisa fazer isso. A gente pode ser firme com graça e amor de Deus e dizer, olha, querido, é muito bom o seu negócio, mas não vale o que você está pedindo. Não vale. Então é assim que a gente faz. Com graça, com mansidão e principalmente com humildade. Aí o milagre vem. Sempre que nós deixarmos de lado o nosso orgulho, já tem até o nome, orgulho próprio. Quem enche-nos de mansidão e de humildade é o Senhor. Orgulho próprio só vai nos levar para o buraco. Nós temos que desfrutar do fruto do Espírito. Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, porque quem vive nisso é uma pessoa perfeita. No proceder. Feche teus olhos. Sonde teu coração. Sonde teu coração. Sonde o teu coração. Senhor, eu sou orgulhoso. Senhor, quando eu falo de futebol, eu perco a benção. Eu sou torcedor daquele time que todo mundo diz que é chato e tudo. Se conserta então, como eu estou aqui na frente já. Senhor, quando eu falo de política, eu sou do tal partido e não abro mão. Senhor, quando eu vou falar de igreja ou de religião, eu sou o cara, eu sei tudo. Cuidado. Cuidado. Quando você vai entrar em algum embate, lembre o que Jesus falou lá em Mateus 7. O resumo da lei dos profetas é: faça para o outro o que você quer que ele faça para você. Quando você está em casa e a tua esposa está pegando no seu pé, e você que está cheio de razão, entregue a tua razão. Seja humilde. Você, esposa, se o teu marido está te pisando no calcanhar lá, mas você está certa, entregue isso para Deus. Entregue para Deus. Quando nós entregamos para Deus, Ele vai julgar a nossa causa. E a palavra de Deus diz que Ele é o justo juiz. Ele não é corruptível. Ele não se deixa enganar. Ele não se deixa levar. Ele julga a nossa causa com justiça e equidade. Entrega a tua razão para Deus. Entrega o teu orgulho para Deus. E Deus vai alcançar teu coração, graça, unção, e você vai ter acesso a um milagre. Você quer ganhar alguém para Jesus? Entrega isso para Deus. Entrega isso para Deus. E comece a dizer para Deus: Senhor, eu sou orgulhoso, eu sou orgulhosa. Eu tenho muito orgulho em tal área, em tal área, em tal situação. Comece a orar aí, você e Deus. Nós vamos cantar uma música. Eu quero que você pense em Deus, naquilo que precisa tratar na sua vida.